Olá, Banks, tudo bem com vocês? Eu havia prometido para vocês que nós iríamos gravar 6 vídeos e cada vídeo corresponderia a um módulo do curso de Educação Financeira. O meu planejamento havia sido estabelecido dessa forma. O que acontece é que após finalizar a gravação do vídeo 3 e, portanto, do módulo 3, eu percebi que ficou muito longo. Então, o que eu fiz? Eu dividi esse módulo 3 em 2 vídeos. Então, ao invés da gente ter 6 vídeos e 6 módulos, a gente vai ter 6 módulos e dividir o módulo 3 em 2 partes, e com isso a gente vai ter 7 vídeos, mas isso não vai mudar em nada o nosso curso. Então aproveita e vamos que vamos para o nosso curso de Educação Financeira. E hoje nós estamos aqui no terceiro módulo do curso de Educação Financeira. Vamos falar sobre o crédito e a administração das suas dívidas, ok? Mas antes, queria convidar você para curtir o vídeo, fazer a inscrição no canal, ativar as notificações para que você possa ser informado assim que o novo vídeo for lançado, ok? Bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui são os conceitos. E para a gente tornar essa aula um pouco mais prática, um pouco mais objetiva, eu queria começar conceituando o crédito. A primeira coisa que nós precisamos realizar aqui é desmistificar que o crédito é uma coisa ruim. Crédito não é uma coisa ruim. Se bem utilizado, ele pode ser um instrumento para a formação de patrimônio, para a formação de uma renda extra. Então, o crédito, a primeira coisa que nós precisamos entender e desmistificar é que o crédito é uma coisa ruim. Claro que a gente precisa contextualizar o que é crédito e que tipo de crédito nós estamos nos referindo. Nós temos crédito para empresas, crédito pessoal, e dentro do crédito pessoal e do crédito para as empresas nós temos diferentes linhas de crédito. Por exemplo, no caso das empresas nós temos o crédito orientado, no caso das pessoas físicas nós temos o crédito direto ao consumidor, limites de crédito no cartão de crédito, limite no crédito pessoal, limite no cheque especial. Então são diferentes tipos de crédito que nós temos no mercado. A grande questão então é saber quando utilizar, como utilizar e que tipo de linha de crédito você poderá utilizar em uma determinada situação ou em uma situação específica. Então nós precisamos internalizar a informação do que é o crédito. O crédito nada mais é que um aluguel do dinheiro ou, de uma outra forma, uma troca intertemporal. O que é essa troca intertemporal que nós até falamos lá no módulo 1? A troca intertemporal é quando você, por exemplo, utiliza o crédito para realizar uma compra no presente e paga ao longo de um determinado período de tempo e os juros correspondentes ao aluguel daquele dinheiro. Então, normalmente, o crédito está associado ao pagamento de juros, que é justamente o aluguel do dinheiro. Portanto, entendido que os juros são o aluguel do dinheiro, então a gente pode pensar o seguinte: se eu compro um bem e esse bem é um bem de consumo, normalmente não é bom fazer o uso do crédito. Agora, se esse bem de alguma forma for me rentabilizar, se esse bem de alguma forma me proporcionar uma renda extra, eu posso sim e até devo utilizar o crédito para a realização de uma atividade empreendedora, para a realização de um investimento, para a realização de um consumo até. E eu vou já explicar para você como funciona isso. Antes da gente entrar propriamente nos exemplos que eu vou mostrar para você de formação de renda extra, de formação de patrimônio, é preciso que a gente lembre o seguinte: no mercado financeiro brasileiro, pouquíssimos são os produtos financeiros que têm a sua rentabilidade associada aos juros simples. Normalmente você vai encontrar para produtos financeiros no mercado financeiro brasileiro os juros compostos, ok? Só essa ressalva para que você possa entender que crédito, tanto a concessão do crédito quanto a captação por parte dos bancos e o pagamento dos juros ao aplicador, no caso o poupador, que pode ser eu, pode ser você, pode ser uma empresa, são rentabilizados por meio dos juros compostos. Bom, agora a gente pode passar para os exemplos. Mas vamos lá. Primeiro exemplo que a gente pode considerar aqui. Se nós fizermos a compra ou o uso do crédito para uma compra pessoal de um bem de consumo final, ele pode ser utilizado em que circunstâncias? O ideal, vamos falar aqui primeiramente do ideal da regra. A regra basicamente é aquilo que você já conhece, né? Comprar sempre à vista, obter crédito para comprar só em segundo caso. A primeira alternativa vai ser sempre comprar à vista e com desconto. Porém, o uso do crédito. Se você faz uma pesquisa de preço e a pesquisa de preço aponta
que um produto que você quer comprar está em um preço de equilíbrio de mercado, vamos colocar dessa forma. Então, você pega um preço de R$1.000, outro de 990, outro de 1.010. Então, desses três preços, o de R$1.000 é aquele que você tem a possibilidade de comprar no crédito, utilizando o parcelamento. E o de 990 é aquele que você só pode comprar à vista. Cabe a você mensurar se o desconto, né, de 1.000 para 990, ou seja, os R$10, em relação ao parcelamento, se ele se justifica, né? Ou tentar negociar diretamente com a loja que está apresentando esse preço de R$1.000, se o preço de 990 também pode ser negociado. Esse é o primeiro ponto. Essa é uma estratégia para você usar o crédito, antecipar uma compra, realizar uma troca intertemporal de maneira consciente, de maneira a realizar um consumo consciente, que é o nosso próximo tópico. Inclusive, o nosso quarto módulo vai falar sobre o consumo consciente. Então, o primeiro ponto é esse. Crédito não é ruim. Você precisa apenas realizar o custo, a análise de custo-benefício entre o preço à vista e o preço com crédito, com as parcelas que são estabelecidas na compra com o crédito, ok? Essa é a regra geral para o consumo de bens e serviços finais. E aí você pode utilizar bens de consumo finais leves. A gente está falando de bens de consumo finais leves, como geladeira, fogão, celular, enfim, eletrônicos, eletrodomésticos, aparelhos de uma maneira geral que podem ser úteis no seu dia a dia, na sua casa e até mesmo no seu escritório, no seu trabalho, ok? Agora vamos falar do crédito utilizado de maneira consciente para formação de patrimônio, para formação de renda extra. É possível utilizar o crédito para formação de patrimônio e para formação de renda extra? Sim. E eu vou citar aqui dois casos que são meus e são próximos a mim. Nossas casas são abastecidas com energia elétrica, mas nós temos a opção de utilização de energia solar, de instalação de energia solar, individualmente falando, né, nas nossas residências. Normalmente as pessoas não conseguem enxergar isso como um investimento, mas de fato é. Porque o que é a lógica do investimento? É quando você utiliza recursos para produzir mais dinheiro, ou seja, é dinheiro que se transforma em mercadoria, e isso estou falando do ponto de vista produtivo, né? Dinheiro que se transforma em mercadoria e mercadoria que se transforma em mais dinheiro. Isso é basicamente o processo de investimento produtivo. E investimento financeiro é dinheiro que se transforma em mais dinheiro por meio da aplicação de juros. Então, quando você faz um investimento produtivo, e investimento em energia solar é um investimento produtivo, o que você tem? Você compra um aparelho, esse aparelho começa a produzir a energia solar, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes de produção de energia, mas o fato é que você vai adquirir um sistema e esse sistema vai produzir energia e vai reduzir a sua conta. O retorno desse investimento ele vai se pagar normalmente entre 5 e 10 anos, dependendo do tipo de equipamento, dependendo do modelo. Normalmente, o que se identifica é que o retorno desse investimento é de 5 a 10 anos. E ao longo de mais 15 anos, você vai ter uma lucratividade, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai reduzir a sua conta de energia no curto prazo, você já começa a reduzir sua conta. Porém, aqui entra a história do crédito produtivo, que é justamente quando você busca crédito de uma instituição financeira que financia a instalação de energia solar, essa empresa, esse banco, essa instituição financeira, ela te concede o crédito, você paga a instituição financeira, normalmente você vai pagar com a própria redução dos valores da sua conta de energia. Então imagina só, você diminui os custos de pagamento de energia e ainda vai pagar com crédito que é fornecido por uma instituição financeira. Isso é investimento. Isso é o uso inteligente do crédito. Beleza? E um último exemplo para contextualizar isso para vocês, eu tenho pessoas próximas a mim que utilizam o crédito para aquisição de terrenos, de imóveis. Como é que funciona? Elas utilizam o crédito de uma instituição financeira ou até mesmo, às vezes, um capital próprio. E aqui a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Capital próprio é aquilo que pertence àquele que é considerado investidor, aquele que faz alguma compra. E o crédito é quando você utiliza capital de terceiro, dinheiro de terceiros. E às vezes, o que acontece?
A pessoa que eu conheço utiliza crédito para aquisição de terrenos, de imóveis, e dado um período de tempo determinado, ela vende esse imóvel, ela vende esse terreno, esse prédio para um terceiro, e aí, obviamente, com a valorização desse imóvel. Tá. E por que isso é o uso inteligente do crédito? Porque ela utilizou o recurso de terceiro para a formação de patrimônio. Então, o caso da energia solar, que é a utilização do recurso de terceiro para promoção de um investimento e para a formação de um patrimônio, porque obviamente que uma vez pago o sistema de produção de energia solar, você vai ter o quê? Um patrimônio, uma vez que as placas pertencerão a você, e obviamente a redução dos valores na sua conta. E por fim, a formação de um patrimônio com a aquisição de terrenos. São instrumentos que você pode usar para formar patrimônio, para formar uma renda extra e para reduzir também os seus custos. Por que não pensar dessa forma também? Então, o que eu estou querendo com tudo isso? Desmistificar que o uso do crédito é uma coisa ruim. Então, o terceiro ponto que a gente pode colocar agora é quais são as vantagens e desvantagens do crédito. Nós podemos colocar pelo menos 3 pontos importantes como vantagens na utilização do crédito. Nós podemos antecipar um consumo, e não há problema em antecipar consumo, né, em realizar essa troca intertemporal, desde que atendidas as premissas básicas, que é de não endividamento, de parcelamento quando há indisponibilidade do pagamento à vista. Então, atendidas as premissas básicas, não há problema nenhum em realizar a compra com crédito, ou seja, realizando a antecipação do consumo. Além disso, o crédito é importante para o atendimento de emergências. Em um dado momento do tempo, se você não tiver feito aquilo que nós vamos estudar mais lá na frente, lá no módulo 6, que é a formação de uma poupança estratégica com uma reserva de emergência ou de uma poupança de emergência, o crédito sim pode ser utilizado para o atendimento de uma emergência. Afinal de contas, nenhum de nós está isento de passar por perrengue, né? Na nossa linguagem aqui nordestina, por situações difíceis, todos nós estamos sujeitos a passar. E por fim, uma outra vantagem é justamente aquilo que eu apresentei para vocês na aquisição de imóveis, ou seja, na aquisição de um sistema de produção de energia solar, que é o aproveitamento de oportunidades, ou seja, o crédito é importante para que você, de maneira inteligente, possa aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. As desvantagens do crédito estão associadas basicamente ao mau uso do crédito, ou seja, quando você faz uma compra muito prolongada, com um parcelamento muito longo, isso compromete a sua renda. Quando o efetivo pagamento dessas prestações não é realizado, isso se torna uma dívida, e obviamente que para toda dívida, além dos juros internos à própria venda do produto, existem os juros relacionados ao não pagamento dessa dívida, e eles serão cobrados no devido tempo. Então, as desvantagens do crédito está justamente no fato dele ser usado de maneira não inteligente. A principal desvantagem é essa. Um elemento importante que para a gente considerar aqui já o quarto ponto, e para irmos caminhando até o final da nossa apresentação de hoje, do nosso módulo de hoje, é lembrar sempre que o crédito ele não pode ser analisado apenas na perspectiva de parcela, por exemplo, de um financiamento de veículo, de um financiamento de imóveis, por exemplo. Ele sempre precisa ser levado em consideração a partir do custo efetivo total, tá certo? E esse custo efetivo total sempre vem descrito nos contratos, e até mesmo no momento em que você está negociando, você pode perguntar ao vendedor, ao representante, seja lá quem for, qual é o custo efetivo total daquela transação, daquele crédito que você está solicitando. E hoje, né, dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo, com a instalação pelo Banco Central do Open Bank, a tendência é que o custo efetivo total das transações entre os mais diferentes produtos que hoje nós temos no mercado financeiro, ele tende a diminuir. Por quê? Porque o Open Bank é um sistema de troca de informação entre as instituições financeiras, de acordo com o critério que é estabelecido pelo próprio cliente, de acordo com os dados que o próprio cliente vai disponibilizar, ou que vai permitir que sejam disponibilizados entre as instituições financeiras. E à medida que as instituições financeiras têm acesso aos seus dados, ao seu crédito, ao uso do crédito que você realizou ao longo de um determinado período de tempo, maiores serão as possibilidades de você obter desconto para os diferentes produtos financeiros que o mercado te oferece, seja para aquisição de imóveis, seja para aquisição de veículos, seja para o que for, até mesmo para o uso do crédito pessoal. Então, o Open Bank vai proporcionar uma revolução de fato
na forma como nós realizamos e transacionamos as mercadorias e de que maneira nós utilizamos o crédito nesse nosso mercado aqui no Brasil. Bom, agora que a gente terminou a primeira parte do nosso módulo 3, em que nós apresentamos o crédito, agora nós vamos falar um pouco mais sobre as dívidas. Vem comigo para a gente poder continuar esse módulo 3 agora falando sobre dívidas.